Mais um caso que causa revolta e repulsa. Duas meninas de 11 anos teriam sido vítimas de violência sexual dentro da escola. As meninas tinham transtorno do espectro autista e teriam sido abusadas por um funcionário terceirizado da escola. Eu sou Luiz Fernando Aguiar, especialista em segurança pública e policial militar aqui em Brasília há mais de 26 anos. Bem-vindo ao meu canal. Meus amigos, mais um caso de violência sexual que teria ocorrido agora numa escola em Fortaleza. O abusador teria sido um funcionário da escola, um funcionário terceirizado, ou seja, uma empresa que prestava serviço para a escola. Ele teria traído essas meninas para um banheiro da escola, utilizando uma técnica que é antiga, que os pais sempre alertam os filhos. Lembra que você sempre fala para o seu filho, não aceite doce de estranhos? Pois é. Esse cara ofereceu doce para essas duas meninas, teria atraído elas até um banheiro da escola e obrigado as meninas a terem mantido relações sexuais com ele dentro desse banheiro. Ele também teria utilizado uma faca para ameaçar essas meninas, dizendo que se elas contassem para alguém, ele iria matá-las ou ameaçando a sua família. Aquela técnica que os abusadores sempre gostam de usar. Essas meninas que já tinham esse transtorno do espectro autista já tinham um comportamento um pouco diferente das crianças comuns, né? O que levou a mãe a demorar um pouco mais para descobrir o que havia realmente acontecido com elas. Os abusos teriam acontecido entre março e abril, mas só em maio as crianças tomaram coragem para contar o que havia ocorrido à sua mãe. Uma coisa terrível, né? Um trauma que provavelmente essas meninas vão carregar para o resto de suas vidas. Quando as meninas contaram para a mãe, ela teve aquela reação que a maioria dos pais tem. Os pais se sentem impotentes, como se não tivessem sido capazes de proteger a sua família. O que é uma incoerência, mas é um sentimento comum às famílias que são vítimas desse tipo de crime. Mas é importante a gente frisar que a culpa nunca é da vítima. A vítima nunca é culpada pelo crime que ela sofre. A culpa é do criminoso. Existem técnicas, né, de comportamento, técnicas que nós podemos utilizar para minimizar esses riscos, mas isso não coloca, se você não está fazendo, acha que não está fazendo alguma dessas coisas, isso não coloca a culpa em você. A culpa do abuso, a culpa da violência é sempre do criminoso, que nesse caso é um doente. E é doente não de acordo com o que eu acho, mas de acordo com a própria psicologia, a psiquiatria, que classifica a pedo, né? Aqui a gente não pode falar tudo porque pode comprometer o alcance do vídeo, é um transtorno, uma doença já definida pela psicologia e pela psiquiatria. Como as meninas tinham, né, esse comportamento autista que já causa algum certo isolamento social, a mãe teve dificuldades para identificar os sinais do abuso. Quando ela, quando elas, quando as crianças contaram para ela o que havia acontecido, ela disse o seguinte: olha, foi um choque, senti o chão abrir debaixo dos meus pés, uma sensação de ser inútil, de não estar lá na hora para acabar com a raça desse desgraçado. É que a gente fala de sentir a responsabilidade sobre o ato. Eu queria tranquilizar essa mãe, eu sei que dificilmente ela vai ver esse vídeo, mas se ela estiver vendo, olha, a culpa não é sua, a culpa é do cara que fez isso, do desgraçado, como você mesmo disse, que cometeu esse ato covarde contra essas crianças. Essas irmãs começaram a manifestar uma série de mudanças comportamentais. Uma delas chegou a apresentar até febre, dores de cabeça e começou a ficar mais calada e agressiva. Ela também começou a mostrar sinais de isolamento, ela não tinha mais interesse em brincar, em estar com as outras pessoas da família, ela estava sempre isolada. Sua preferência era ficar dentro do quarto, trancada. Um sinal clássico, mas que, no caso dos autistas, fez com que demorasse mais um pouquinho para que a mãe percebesse que alguma coisa estava muito errada. Os movimentos estereotipados, os autistas têm aqueles movimentos, né, de se balançar para frente e para trás, outro tipo de movimento desse jeito, começaram a ter crises mais graves, chegando ao ponto da menina ter hematomas na pele devido aos movimentos que ela fazia constantemente, o que acendeu mais um sinal de alerta para a família. De acordo com os relatos da mãe, as duas começaram também a ter uma mudança grave de comportamento, que foi outro sinal que fez com que a mãe começasse a achar que tinha alguma coisa errada. Esses sinais se tornaram ainda mais evidentes quando as meninas não queriam mais que ninguém desse banho nelas.
na hora do banho, elas estavam sempre com medo e não deixavam ninguém tocar nelas, principalmente nas partes íntimas. Quando, quando as crianças iam para a escola, elas também ficavam desesperadas, não queriam ir para a escola, o que chegou a fazer com que a mãe tirasse essas meninas da escola por um período, já que elas, na hora de ir para a escola, manifestavam uma crise ainda mais grave. Ela chegou a comunicar às autoridades escolares do que estava acontecendo, mas a escola não tinha ideia do episódio que havia ocorrido em sua própria instituição. Uma das meninas chegou a ficar pesando apenas 20 quilos, porque não queria mais comer, nem beber água. Ela chegou a definhar, foram palavras dos próprios familiares. Em maio desse ano, né, uma das meninas, praticamente 2 meses depois dos abusos, ela chega para a mãe chorando, pedindo perdão, dizendo que a culpa não era dela, que ela não queria que aquilo tivesse acontecido e relatou o fato com detalhes para a mãe, que ficou certamente chocada e horrorizada. A mãe então procura a polícia, faz o boletim de ocorrência, leva essas meninas para assistência médica e as meninas são obrigadas a tomar medicação profilática para evitar contaminação, né, por HIV, hepatite e outras doenças que podem ser sexualmente transmissíveis. Mas para a mãe, o pior de tudo foi que quando ela relatou esses fatos para a direção da escola, a direção nunca acreditou na versão das meninas, que hoje o crime está em investigação pela Delegacia de Proteção e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente lá em Fortaleza. Mas não é só isso não. Como o agressor ameaçou as meninas com uma faca, dizendo que ia matá-las caso elas contassem para alguém, a família hoje ainda tem medo de sair na rua com as meninas, o receio de que esse agressor venha a cumprir as suas ameaças. Como é que a gente pode proteger nossas crianças desse tipo de ato covarde, né, e cruel que é cometido por esses abusadores? A gente precisa ficar atento aos sinais de que isso está acontecendo. Isso pode estar acontecendo sem que a gente saiba. Outra coisa, apesar desse fato ter acontecido com um funcionário da escola, em mais de 80% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes, os agressores são conhecidos da família, padrastos, pais, irmãos, tios, geralmente são essas pessoas que cometem esse tipo de abuso. E os sinais são bem claros, ó. Eles têm mudanças de comportamento repentina, né? Pode haver agressividade, isolamento, como aconteceu no caso das meninas. Eles podem ter rebeldia ou ataque de raiva. As crianças que eram tranquilas agora estão arredias, não querem tomar banho, né? Elas têm esse tipo de mudança de comportamento e manifestam agressividade que até então elas não tinham. E também problemas psicossomáticos, ou seja, sintomas físicos que aparecem devido ao trauma. Quando a gente fala do que é a PEDO, os psicólogos, né, e psiquiatras dizem que se trata de um transtorno, desvio sexual, onde uma pessoa adulta sente atração por uma criança. Para quem não sofre esse tipo de coisa, é realmente uma loucura, um negócio abjeto, nojento, mas existe tratamento. O problema é que a maioria dos pedófilos nunca busca esse tratamento ou ajuda. Não sei se por vergonha ou por não achar que é um problema, mas eles não buscam tratamento. O que, além de observar os sinais e saber o que é esse tipo de abusador, a gente pode fazer? A primeira coisa é que existe a necessidade de que as punições sejam severas nesses casos. Infelizmente, existem pessoas hoje que querem normalizar esse tipo de coisa. Eles chamam de amor intergeracional. Eu acho que é pior do que o abusador, é o cara que tenta justificar esse tipo de conduta. Outra coisa é denunciar os casos. Como isso acontece muitas vezes por parentes, as pessoas têm receio de fazer as denúncias ou não querem destruir a família. Mas é necessário, é fundamental que você denuncie os casos, que você tenha conhecimento. E também a observação de sinais para interromper o ciclo de abuso. Um crime terrível, uma situação realmente deplorável, mas que infelizmente acontece com mais frequência do que nós gostaríamos. Se você ficou aqui até o final, quero te agradecer, pedir que você me siga aqui no meu canal, que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que a gente evite que esse tipo de coisa aconteça com mais crianças. Um grande abraço e até a próxima.